Olá, senhores, todos bem? Sejam bem-vindos. Vamos conversar a respeito de um ponto importante para você que vai prestar o concurso de tribunal agora em dezembro. Isso é muito importante, senhores. Em outra oportunidade falamos que o rito pode ser comum, especial, comum, ordinário, sumário e sumaríssimo. Legal, aí eu dei o roteirinho do rito comum ordinário. Agora eu gostaria de dar a vocês o roteirinho da primeira fase do júri. Beleza? Isso é muito importante. Júri, você vai pegar o 406 e seguintes do Código de Processo Penal. Em primeiro lugar, você tem que saber quando você vai seguir o rito especial do júri. Quando o sujeito praticar um crime intencional, um crime doloso contra a vida, seja dolo direto, seja dolo eventual, um crime doloso contra a vida. Está lá no artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição da República. Culposo ou não? Doloso contra a vida. Beleza. Senhores, o artigo 5º, inciso 38, ele traz os princípios constitucionais do Tribunal do Júri. Legal? Os princípios do Tribunal do Júri são plenitude de defesa, a linha A. A linha B, sigilo das votações. A linha C, soberania dos veredictos. E a linha D, competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Então você tem de tomar cuidado, pessoal. Plenitude de defesa. Ele pode colocar ampla defesa. Não, é plena. Plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Muito bem. Senhores, o júri ele possui duas fases. A primeira fase é o juízo da acusação, iudicio accusationis, né? Juízo da acusação. A segunda fase é a sessão plenária, sessão solene. O júri é tão solene, pessoal, mas tão solene, até parece o que? Um casamento, a solenidade de casamento. Tem muitos detalhes do Tribunal do Júri. Só que eu vou conversar com você da primeira fase, o roteirinho até a decisão final ali, fechou? Senhores, o promotor de justiça ele oferece a denúncia, tá? Inicia-se a fase do sumário de culpa, né? Iudicio accusationis, a fase do sumário de culpa que a gente fala, com o oferecimento da denúncia ou queixa. Mas nossa, queixa? Sim. A queixa subsidiária da pública, que é que o promotor de justiça ele perde o prazo para oferecer, beleza? O oferecimento da denúncia ou queixa está lá no 406 seguintes. Depois, recebimento da denúncia ou queixa ou rejeição liminar do 406 ou rejeição liminar do 406. Preenchidos os requisitos, ele recebe. Ausentes os requisitos, ele rejeita. Muito bem. Recebimento, oferecimento, recebimento, citação, está lá no 406, parágrafo 3º. Citação para quê? Para responder à acusação no prazo de 10 dias. Olha lá, oferecimento, recebimento, rejeição, citação, resposta à acusação. Senhores, você tem de tomar cuidado. Resposta à acusação. O acusado ele pode alegar absolutamente tudo. Beleza? Até aqui. Mas o Tribunal do Júri tem de tomar muito cuidado porque ele pode adiantar a tese, não é verdade? Resposta à acusação. Depois, você não pode confundir com o rito comum ordinário. Lá no rito comum ordinário, depois da resposta à acusação, temos o quê? A absolvição sumária do 397, não é? Aqui não. O júri, olha só, oferecimento, recebimento, citação, resposta à acusação, detalhe, oitiva do Ministério Público ou do ofendido, senhores, em 5 dias. Está lá no 409. Oitiva do Ministério Público ou do ofendido em 5 dias, beleza? Oitiva do MP ou do ofendido em 5 dias. Depois nós temos o que? A audiência de instrução do 411. Audiência de instrução. Essa audiência tem um roteiro, pessoal. Audiência de instrução. Oitiva do ofendido, se possível. Homicídio consumado não é possível. Se possível, oitiva do ofendido. Oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, até 8, na primeira fase, 8. Oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, até 8. Esclarecimento dos peritos, beleza? Se indicados. Acareações,
reconhecimento de pessoas ou coisas, tudo certo? Reconhecimento de pessoas ou coisas, interrogatório do acusado, não temos diligência, pessoal, interrogatório do acusado, debates orais, em 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, primeiro fala o promotor, depois fala a defesa, beleza? Promotor, assistente e defesa também, se tiver. E decisão, você não vai falar sentença, por quê? Porque o juiz ele vai encerrar a primeira fase, é decisão. Quais são as decisões? Senhores, pronúncia, impronúncia, desclassificação, absolvição sumária. Pronúncia está lá no artigo 413. É quando o juiz verifica a existência do crime, ele está convencido da existência do crime e de indícios suficientes de autoria ou de participação. Aí ele submete o réu ao tribunal do júri, tudo certo? A julgamento pela sessão plenária. Pronúncia, materialidade, mais indícios suficientes de autoria ou de participação. Ele manda o réu a júri. Beleza? Da decisão de pronúncia cabe reze, né? Senhores, impronúncia é quando ele não está convencido da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação. Isso é impronúncia. 414. Impronúncia. Ele não está convencido. Beleza? Aí nós temos o que? A absolvição sumária. A absolvição sumária no artigo 415. Cuidado, pessoal. Quando o réu será absolvido sumariamente? Olha só, 4 hipóteses. A primeira, estiver provada a inexistência do fato. O fato não existiu, pessoal. Estiver provada a inexistência do fato. Primeira, causa de absolvição sumária. Segunda, estiver provado não ser o acusado o autor do fato. Não ser o acusado o autor do fato. Terceira, o fato não constitui infração penal. O fato é atípico. Matar morto, por exemplo, não constitui infração penal. Outra, estiver demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Isenção de pena ou exclusão do crime. Salvo inimputabilidade se for a única tese defensiva. Por quê, senhores? Se o sujeito for inimputável, essa é a única tese que você está discutindo, aí ele vai ser submetido a júri e o júri é quem vai decidir. Se resolver por bem condená-lo, na verdade a sentença absolutória é imprópria, ele vai cumprir internação. Agora, não é a única tese. Você sustenta que o cara é inimputável, mas ele agiu acobertado de uma excludente, uma legítima defesa. Aí ele pode ser absolvido sumariamente, beleza? Ó, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária. A impronúncia, o sujeito ele sai do banco dos réus, ele fica no banco de reserva. Surgimento de novas provas pode ser oferecida de novo. Agora a absolvição sumária não, ela faz coisa julgada, pessoal, material. Sem chance com novas provas, beleza? Então é mais interessante a absolvição sumária. Nós temos o que? A desclassificação. Desclassificação é quando o juiz entender que não ocorreu um crime intencional contra a vida. Ele desclassifica e encaminha ao juiz singular competente, se não for ele próprio. Por exemplo, desclassifica o homicídio para lesão corporal seguida de morte, 129, parágrafo 9º, parágrafo 3º. Tudo bem? Até aqui. Só a título de ilustração, você sabe o que é despronúncia? Despronúncia? Senhores, você concorda que eu só posso despronunciar o cara que foi pronunciado? Muito bem, primeiro ponto. Então a despronúncia, pessoal, é o termo utilizado quando o juiz ele volta, tudo certo? Meio redundância falar isso, mas vamos lá. Ele volta atrás sua própria decisão, ou quando o tribunal julga procedente o recurso da defesa. Por exemplo, ele foi pronunciado, ele vai a júri, ele recorre, e o tribunal julga procedente, favor da defesa, não é? Ele despronuncia. Só que o recurso em sentido estrito, quando ele é interposto,
tem o efeito regressivo ou iterativo. O juiz ele pode rever sua decisão. Por exemplo, ele pronuncia, você recorre em sentido estrito e ele verifica, realmente eu errei. Despronuncio o sujeito. Legal? Até aqui? Senhores, pronúncia, impronúncia, desclassificação, absolvição sumária. E essa primeira fase, ela tem de ser encerrada em 90 dias, pessoal, 90 dias. Não confunda com rito como ordinário, 60 dias, rito sumário, 30 dias, não. Aqui a fase tem de ser encerrada em 90 dias. Está bem, senhores? Estamos juntos, vamos caprichar aí nos vídeos. Você vai passar esse concurso de tribunal, legal? Um grande abraço, até uma próxima oportunidade, tchau.